Nós vamos concluir hoje a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Uma exposição fantástica do Evangelho da Graça do Senhor. Uma exposição fantástica. O apóstolo Paulo cumpriu muito bem o propósito de defender o cristianismo, mostrando para o Império Romano. E claro, fazendo também o evangelho conhecido de toda a igreja, que o cristianismo nunca foi um problema ou uma ameaça para os povos. Muito pelo contrário. É exatamente o cristianismo que apresenta a salvação dos povos. Por causa do cristianismo, nós vamos ver uma forte mudança na sociedade. Porque uma vez que o cristianismo conseguiu se propagar e caiu aos pés, Roma caiu aos pés do cristianismo, quando de sua queda, foi um marco para ter o cristianismo erguido dentro da história da humanidade. Uma série de mudanças aconteceram. Foi o cristianismo que lutou para que a moral divina fosse vivenciada das nações. O cristianismo, quem contribuiu para o fim de massacres absurdos, o fim da poligamia, o fim, inclusive, da opressão da mulher, que muitos militantes de nossos dias não mencionam. Foi o cristianismo que defendeu a igualdade entre o homem e a mulher. Foi o cristianismo que defendeu o amor como sendo o principal mandamento, a principal prática, que não só glorifica a Deus, mas une pessoas. O cristianismo trouxe um marco muito importante para a humanidade, que vivia uma confusão. O cristianismo possibilitou até o desenvolvimento da ciência, porque foi o cristianismo quem disse para todos: existe um Deus, tudo que foi criado por Ele é criatura e deve ser estudado para a glória de Deus. De tal modo que o cristianismo foi uma grande bênção para a humanidade, e até hoje nós colhemos os frutos, até hoje. Mesmo num período em que o cristianismo é perseguido, quer de forma hostil, física, nos países do Oriente, quer de forma mais ideológica nos países do Ocidente, mesmo no período em que o cristianismo está sendo massacrado, e nós vimos em relação à escola batista que está sendo perseguida por defender aquilo que crê, porque nós cremos que o homossexualismo é pecado e não nos ligamos para quem quer que não goste disso. E vamos continuar dizendo em alto bom som: é pecado. E, portanto, abominamos tais práticas, porque a Escritura nos diz isso. E toda a legítima igreja defenderá isso no país. Será necessário perseguir toda a igreja legítima. Será necessário fechar todas as igrejas legítimas. Será necessário acabar com um povo inteiro que seja fiel, para que tente impor o pecado deste mundo pagão que jaz no maligno. E o cristianismo foi quem trouxe para a sociedade muitos benefícios morais. Mas quem é que dá valor a isso hoje? Portanto, a carta de Paulo aos Romanos foi muito importante para o cristianismo, e trouxe para nós uma revelação ampla do Evangelho de Deus, o Evangelho, uma grande bênção. Inclusive, ensinando para os cristãos que os judeus, mesmo na incredulidade deles, não devem ser perseguidos. O cristianismo nunca propagou, a Escritura nunca propagou o mal, a perversidade, a perseguição contra aqueles que não concordavam com aquilo que era ensinado. A Escritura nunca ensinou. De tal modo que nós vamos encontrar nas palavras do apóstolo Paulo
um ensino importante contra o antissemitismo, para que o cristianismo jamais viesse a ser opressor dos judeus, que naquela época estavam fazendo mal aos cristãos. Tudo isso nós encontramos em Romanos. Agora, terminando a carta de Paulo aos Romanos, nós, capítulo 16, a partir do versículo 17 até o versículo 27, vamos concluir com as admoestações finais do apóstolo Paulo, que nos diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, e tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus amado, queremos clamar ao Senhor para que entendamos a Tua palavra e apliquemos a nossa vida. Queremos colocar em uma forma especial a vida da Igreja Batista e sua escola, que agora são perseguidas por defenderem a verdade, por defenderem sua fé, por terem a liberdade de expressão em uso legítimo, como todas as igrejas fiéis ao Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude a ser fortes, de tal modo que não importa quantos sejam instrumentos do demônio para perseguir a tua igreja, que perseveremos até o fim, para que jamais cedamos diante de tais perseguições e tais, ó Deus, maus tratos, e continuemos firmes, porque é para nós glória o sofrer por amor ao teu nome, o sofrer por pregarmos fielmente, o sofrer por não temermos os homens, o sofrer por ensinar a tua palavra, tal como o Senhor nos revelou. Ó Deus, faz-nos fortes e dá-nos coragem, enquanto o Senhor faz as tuas maravilhas, tocando nos corações, quebrantando vidas, para que o evangelho da graça do Senhor possa salvar os pecadores. Portanto, opera, Deus, opera em nós e ajuda-nos, é o que nós te pedimos, para o louvor da glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Como vocês perceberam, o apóstolo Paulo está encerrando a carta. Em um pedaço, ele volta, inclusive, a apresentar as saudações. Nós já tratamos sobre isso. Ele apresenta a saudação, inclusive, de Timóteo, que podemos dizer que foi o principal cooperador, ele chama até de filho na fé do apóstolo Paulo.
E o Tércio, que foi quem escreveu a carta, também aproveita para dar a sua saudação, de forma que nós vemos que, ainda que as palavras da carta de Paulo aos Romanos sejam de Paulo, ele fez uso de alguém para escrevê-las. Por sua visão estar ruim? Bem provável. O fato é que era muito comum que se usasse um amanuense, uma pessoa que ela era como um ofício, uma pessoa que escrevia o que os outros ditariam, para que livros, cartas, documentos fossem produzidos, mesmo que não precisasse o autor escrever de próprio punho. Isso é muito útil, inclusive, quando se pensa em uma carta ou documento que precisava ser emitido para muita gente. Imaginem que reis queriam escrever para todas as províncias e às vezes de línguas diferentes. O que eles fariam? Eles tomariam homens para que numa sala copiassem na língua determinada as palavras do rei. De quem era a carta? É claro que seria do rei, porque as palavras são do rei. Eles apenas escreveriam. Assim se viabilizaria a produção de obras, de cartas, de documentos, num período em que não temos computadores, não temos papel produzido em grande quantidade, como em nossos dias. Ninguém sai imprimindo e então copiando com facilidade um material qualquer. Portanto, esta é uma carta que Paulo não escreveu de próprio punho, mas ditou, palavra por palavra, para que Tércio escrevesse no papel as palavras do apóstolo Paulo. Mas, voltando então ao que nós desejamos tratar, versículo 17 a 20 e depois 25 ao 27, o apóstolo Paulo traz uma exortação. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, estejam atentos àqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Qual é a doutrina? A doutrina é o ensino que nós estamos recebendo. Não eram tradições extras, não eram ensinos extras. O cristianismo não fez o que o farisaísmo estava fazendo naqueles dias, compondo livros de tradições. O cristianismo, ele tinha uma revelação sagrada e só ela deveria ser considerada como palavra de Deus. Já os fariseus criaram um hábito de colocar do lado da Escritura as interpretações e tradições dos doutores da lei. E Jesus condenou isso, porque eles faziam de suas tradições, davam às suas tradições um valor igual à Escritura, e até chegavam ao absurdo, como Jesus mencionou, de anularem a prática da palavra de Deus para seguirem tradições de homens. E Jesus veementemente condenou isso. O mesmo devemos dizer em nossos dias. O que é triste, que em alguns lugares o regimento interno das denominações se torna mais importante do que a própria palavra de Deus, a tal ponto, por exemplo, que notícias se espalham de que pregadores que iriam pregar a palavra do Senhor foram impedidos de fazerem isso no púlpito porque não tinham uma gravata, não tinham um paletó ou uma vestimenta que não é sagrada. Afinal das contas, nenhum de nós é sacerdote ou sumo sacerdote, nem possui uma estola sacerdotal. Não existe uma roupa oficial do pastor. Isto é apenas uma tradição. E negar a pregação da palavra de Deus por causa de uma roupa é fazer exatamente o que os fariseus estavam. Por causa de vossas tradições, vocês estão negando a Escritura sagrada. Isso não podia acontecer. E Paulo também não quer que isso aconteça dentro da igreja. Observem bem aqueles que provocam divisões e escândalos que não estão em acordo com a Escritura. Observe que ele não está dizendo assim
não dialoguem sobre doutrinas, sobre o conteúdo, não estudem ou discutam com maturidade e sabedoria sobre o que Deus nos ensina. Ele está falando das confusões em torno de coisas desnecessárias. E nós podemos ver bem o que é. Em Romanos 14, Paulo falou: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E ele está se referindo à comida. Uns diziam que tem que comer apenas o que Deus ordenou no Antigo Testamento, outros diziam não, pode comer de tudo. E como nós encontramos também em Coríntios, uns se sentiam à vontade para comer a carne que se comprava no mercado pagão, sabendo que ela havia sido oferecida aos ídolos, sabendo que ela havia sido sacrificada aos ídolos, e, no entanto, outros não se sentiam à vontade, porque uma vez que a carne havia sido oferecida aos ídolos, eles se sentiam constrangidos, como se participassem da oferenda ao comer daquela carne. 1 Coríntios, capítulo de número 8, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E no versículo 8 ele diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Veja que essa questão da comida ganhou amplo terreno no cristianismo daqueles dias, por causa tanto dos judeus, como também por causa dos gentios e os seus sacrifícios pagãos, seus sacrifícios aos ídolos. E Paulo não quer que nada disso se torne um instrumento de confusão dentro da igreja, mas parece que tinha gente que gostava de ficar fazendo picuinha e criando discussões tolas dentro de assuntos ou em torno de assuntos que não deveriam ser razão para isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7, Paulo também diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidades frívolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Problemas dentro dos relacionamentos por coisas tolas. Paulo diz: olha, notem bem aqueles que querem provocar divisões, querem criar confusões, escândalos, querem criar discussões desnecessárias. Isso deve ser aplicado aos nossos dias, porque as redes sociais se tornaram um terreno muito fértil para esse tipo de coisa. Tendo em vista que, de um lado, há aquela vaidade do coração humano de querer mostrar que sabe mais do que os outros. De outro lado, existe aqueles pervertidos que gostam de trazer um monte de ensinos do diabo e então levar os discípulos atrás deles. E vocês sabem o nome de um monte deles.
De tal modo que a gente deve ter cuidado com essas coisas. Sim, ter cuidado, porque a igreja do Senhor Jesus precisa viver em torno da palavra de Deus. Observe o que aconteceu com o romanismo, o que aconteceu com o que era o cristianismo católico e se tornou uma vertente pagã do cristianismo, de tal modo que aquilo que fora dado por Deus, a palavra, fora distorcida e doutrinas que são tradições de homens começaram a aparecer. Idolatria de pessoas, distorções da interpretação da Escritura, exaltação de homens como se fossem legítimos representantes que falam em nome de Jesus sem a Escritura, e assim por diante. Uma série de doutrinas a tal ponto de chegarem ao absurdo, de até anular o juízo divino em desculpas, em resposta a uma necessidade do povo de confortar o coração daqueles que estavam perdendo os infiéis, os incrédulos, apresentando uma doutrina do purgatório. Tudo isso aconteceu porque o cristianismo deixou de estar em torno da palavra de Deus. O cristianismo deixou de estar. Isso não importa se aconteceu no passado, que fora distante da nossa realidade ou não, porque não estamos isentos desse mesmo perigo. Olha ao nosso redor. Tradições N's, dentro do meio reformado, fora do meio reformado, dentro do pentecostalismo, fora do pentecostalismo, tradições N's têm sido pedra de tropeço para a igreja do Senhor Jesus, fazendo com que as pessoas deixem de viver em torno da Escritura. A Escritura que um dia fora o centro, o sola Escritura, hoje está ao lado, deixando que homens falem em nome de si mesmo e propaguem suas próprias doutrinas. E quando isso acontece, a igreja se perde, e se perde completamente. Mas isso não é novidade. Deveríamos lembrar que isso aconteceu outras vezes. Não foi por acaso que Israel foi levado para o cativeiro, que Deus o conduziu para o castigo. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele está falando de que conhecimento? Da escola? Eles não estudaram o ABC. Ele está se referindo a quaisquer que sejam os assuntos do conhecimento popular, do conhecimento de sua época? Não, ele está se referindo a um conhecimento específico, o conhecimento que importa que a igreja tenha. É esse o conhecimento. Ele está falando da palavra de Deus. O meu povo não conhece a minha palavra. E é por isso que está sendo destruído, porque não conhecendo a minha palavra, não consegue viver em acordo com ela. E Deus traz uma palavra de juízo para os líderes, que em vez de ensinarem a palavra do Senhor, ensinam suas doutrinas. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A palavra de Deus é muito enfática, e é dura na medida certa para quem esquece da palavra de Deus e começa a ensinar doutrinas de homens. Por essa razão veio o castigo sobre Israel. Paulo está advertindo: irmãos, observem bem, aqueles que ficam provocando divisões por ensinar outras doutrinas, não andam em acordo com a Escritura, não andam de acordo com a palavra. Essa palavra que foi dada está na sua mão. Alguém aqui não tem Bíblia? Você que está ouvindo a palavra de Deus, você não tem Bíblia? Por favor, nos procure e procuraremos dar a você uma Bíblia. É preciso ter a Bíblia, ela é acessível a todo mundo. Um livro que é não só vendido por causa da impressão, é claro,
mas também é doado pelo mundo para que as pessoas conheçam a Deus. Este é o livro que nós precisamos conhecer. E o cristianismo só precisa sentar ao redor dele. É só isso. Não é nada difícil demais, não é nada confuso, não é nada exagerado, não é nada complexo, não tem nada demais nisso. É esse livro que deve ser ensinado em casa, para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. É esse livro que deve ser ensinado na igreja, para os membros, para os líderes. É esse livro que deve ser pregado de púlpito, para todos ouvirem. É somente este livro, mais nenhum. Pode ser que você conheça todos os teólogos de todos os tempos e seja um erudito aos olhos dos homens, mas o único livro que você deveria pregar é a palavra de Deus, porque foi essa a ordem do Senhor. Foi isso, inclusive, que Paulo disse em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Ele nos diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E ele vai repetir isso no capítulo 16. A palavra de Deus que deve ser pregada para todos. Portanto, precisamos estar atentos para não deixar que ninguém destrua isso, para não deixar que destrua nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos, porque podemos dizer com muita convicção que muitos saíram em nossos dias pervertendo a sã doutrina. Muitos andam por aí ensinando doutrinas de homens, e precisamos ter o cuidado para não deixar que isso aconteça dentro da igreja do Senhor Jesus. Afinal, se cada um de nós tivesse a própria doutrina, o que seria da igreja se não uma Babel? Apenas uma Babel. Nós hoje, há pouco, lemos Provérbios 30, versículo 6, em que nos diz assim, 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O que é que nós devemos fazer? Ensinar a palavra. Percebeu que de repente surgiram discussões tolas? Fuja delas. Tenha cuidado. Exorte a que tenham cuidado, para que não enveredem por caminhos perigosos e que levarão apenas a divisões e escândalos que não deveriam acontecer caso estivessem vivendo em torno da palavra do Senhor. Não deixe. Deveríamos conduzir o nosso povo a uma vida piedosa na palavra do Senhor. As nossas crianças devem estar aprendendo a palavra de Deus, inclusive a começar em casa, como nos diz Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 7. Nos diz assim Moisés: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A palavra do Senhor sendo ensinada aos seus filhos todo o tempo. Deve ser meditada entre os jovens na igreja. Jovens, se vocês querem conversar, como diz Pedro, se alguém tem o que dizer, que fale segundo os oráculos de Deus. Converse em torno da palavra, que seja ela como uma fogueira acesa no centro de uma roda de cristãos, de jovens, que estão ali em comunhão, dialogando sobre a palavra do Senhor. E em piedade, em temor, em humildade e em amor, eles estarão aprendendo a verdade, que é a palavra do Senhor. Então observe que isso não deve ser feito pelo pastor apenas, ou pelos presbíteros, que são pastores da igreja. Ele diz para a igreja, ele fala para a igreja, observem, notem bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Qual é a doutrina? É a Escritura, é a palavra de Deus. Observem bem.
se eles estão tentando criar confusão dentro da igreja, indo contra ou para longe da própria Escritura, observem e chamem atenção, exortem, corrijam, porque isso não procede de Deus, porque isso não vem do Espírito de Deus, de modo algum, porque foi o Espírito do Senhor que nos revelou a palavra, foi o Espírito do Senhor que nos revelou. A palavra de Paulo é: afastai-vos deles, afastai-vos deles. Eles não querem a palavra de Deus, eles querem confusão por causa de sua própria vontade. E ele diz no versículo 18: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Veja a primeira questão, Paulo é muito claro, eles não servem a Cristo. Por que não servem a Cristo? Porque quem serve a Cristo, ele estará fazendo a vontade de Cristo. Senhor, é isso mesmo. E então se curva diante do Senhor para ouvir as palavras do Senhor. Não estamos, em hipótese alguma, não é o que Paulo está querendo dizer, que dentro do cristianismo não haja os debates saudáveis em torno do propósito de entender a Escritura Sagrada. Não era o caso deles. Eles estavam criando confusão em torno de coisas tolas, por sinal. Eles não estavam ali com um coração humilde, tentando aprender a palavra, porque com humildade, homens que queriam entender, compreender e chegar ao entendimento da verdade, compuseram documentos importantes, como foram as confissões. Homens que estavam dispostos a estudar, meditar, aplicar a própria vida. Não é o que acontece com estes. Eles querem apenas fazer a própria vontade. Paulo diz: eles não servem a Cristo. Eles não servem a Cristo, nosso Senhor. Eles servem o seu próprio ventre. Eles querem apenas fazer a própria vontade. E tendo em vista que haviam os itinerantes, que eram profetas que iam de igreja em igreja, anunciando alguma coisa. Muitos deles não eram verdadeiros cristãos. E esses itinerantes faziam isso para, inclusive, conseguir discípulos e dinheiro, por meio de um ensino pago, por meio de ofertas que as igrejas dariam. E por isso Paulo diz: eles servem o próprio ventre. Tudo o que eles querem é conseguir adébitos, para, por meio desses adébitos, conseguir aquilo que eles desejam, que é o dinheiro, que é o sustento próprio. Eles não servem a Cristo. Eles não estão ali para fazer a vontade de Cristo, a causa de Cristo. Eles não estão ali lutando por Cristo, eles estão lutando por si mesmos. Eles estão lutando apenas por si mesmos, e não pelo Senhor Jesus. Por isso que suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Satanás não é, apesar de não ter sabedoria, ele não é burro, ou seja, ele é esperto. Satanás não chega, quando quer enganar as pessoas, com palavras firmes, duras e convictas. Satanás chega falando bonito, com palavras doces, com conversas agradáveis, mostrando que aquilo que ele tem a oferecer é bom à vista. Satanás não chegou para Eva e simplesmente disse um monte de coisas contra Deus e desejou o mal de Eva, como era de fato o seu intento. Satanás chegou com uma conversa bonita, de que na verdade eles poderiam ter algo melhor do que tinham, e que no final das contas era Deus que estava enganando eles. As palavras de Satanás eram suaves palavras e lisonjas. E o que foi que ele fez? Enganou o coração dos incautos. Palavras bonitas à vista, aos ouvidos, palavras agradáveis. Tenham cuidado. Por isso que falsos pregadores procurarão dizer sempre o que o povo quer ouvir. Porque o intento deles é alcançar discípulos.
Você não encontrará essa preocupação nos profetas. Me diga qual dos profetas se preocupou em agradar o povo na hora de anunciar a verdade. Porque não precisa. Ele está anunciando a verdade. O problema está em quem vai ouvir. Porque quem não ouvir a verdade será julgado no último dia pelo próprio Deus. E é Deus quem dirá: por que você não ouviu a verdade? É Deus quem dirá. Por isso o profeta não tem com que se preocupar, porque ele está apenas a serviço de Deus. Mas os falsos profetas têm muito em que se preocupar, porque tudo o que lhes resta é conseguir discípulos de si mesmo, para crescerem o nome, para conseguirem riquezas, para alcançarem glória perante a sociedade. Tenham cuidado, tenham cuidado. A igreja é o povo de um livro, e é este livro aqui. A igreja é um povo do Evangelho, e é este aqui. O Evangelho que nos conta a verdade sobre toda a história humana, desde o Éden. Não há nenhum mito, nenhuma lenda, nenhuma fábula, nada disso. Tudo é verdade, tudo é real. Nada criado pelo homem, tudo como Deus fez. Não há invenção, não há mentiras, não há enganos, tudo exatamente como foi. É a verdade. E é este livro que é a verdade, que é o livro em torno do qual Deus quer que nós nos sentemos ao redor. É este livro. Rudolf Bultmann tem um livro chamado Demitologização, porque para ele a Escritura possui muitos mitos, inclusive sobre Cristo, ou seja, ele afirma categoricamente que os milagres de Cristo são apenas mitológicos. Em outras palavras, eles foram adornos bonitos que foram dados a um homem comum, como eu e você, mas especial ao mesmo tempo, porque foi um homem melhor do que nós, e que aqueles milagres nunca aconteceram. O homem fala bonito, o homem tem palavras agradáveis, e com ele todos os demais liberais falaram com uma erudição fora do comum. Mas ao negarem a verdade, que é a palavra de Deus, eles negaram o próprio Deus. Ao negarem a Escritura, que é a palavra de Deus, eles negaram o próprio Deus. E como nos disse Provérbios, serão achados mentirosos por terem distorcido a palavra de Deus. Serão achados mentirosos. No dia em que Deus julgar os homens, serão achados mentirosos, porque levaram os homens para mentiras e não para a palavra de Deus. Portanto, o cristianismo não é algo complexo. Quem tem tornado o cristianismo complexo são os pecadores. O cristianismo não era uma coisa confusa, confusos são os pecadores. O cristianismo é simples, e deixe-me explicar bem simplesmente. O cristianismo é Cristo, e Cristo, que é o Senhor e Salvador, Ele nos diz tudo o que aconteceu, tudo o que nos aconteceu. Cristo, pela Escritura Sagrada, nos conta como foi a criação do homem, como foi a queda, e como foi o processo até o momento em que Deus vai redimir o homem por meio do sacrifício do Filho dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cristianismo, portanto, é Cristo. E em Cristo, uma nova vida. Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou como diz ainda em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Cristianismo é o que Cristo fez por nós e o que Cristo fez em nós. Isso é cristianismo. A confusão, complexidade, burocracia e uma série de outras coisas
São os homens pecadores que trazem para o cristianismo, trazendo para a igreja uma confusão e complexidade desnecessária. Desnecessária. De forma que, em vez de agregar vidas, termina perdendo-os por causa de coisas desnecessárias. O cristianismo é Cristo. É isso que você deveria ensinar até uma criança. Uma criança consegue entender isso. Uma criança consegue entender a verdade, que o cristianismo é esse evangelho que nos conduz para Cristo, que nos conduz para Cristo. Paulo nos diz isso no versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto. O que Paulo está dizendo? Primeiro, ele está dizendo o evangelho estava oculto nos tempos passados. Portanto, nós somos privilegiados. Minha gente, nós somos privilegiados. Perder esse privilégio é burrice. Nós temos o privilégio que Israel não teve, que os gentios do passado não tiveram. O privilégio de conhecer a verdade, o evangelho, a salvação por meio de Cristo. Por milhares de anos, não foi um ano, outro ano, por milhares de anos, Deus deixou oculto o evangelho. As pessoas não sabiam como a salvação se daria. Por milhares de anos, Deus revelou sombras, revelou tipologias, figuras que apontavam para Cristo, mas que não era o próprio Cristo, de forma que eles iam sacrificando e seguindo rituais e obedecendo uma série de ordenanças que visavam apontar para Jesus, mas não era Jesus. Eles tinham apenas sombras da realidade, não a realidade. E Paulo diz, mas agora chegou. E o evangelho é exatamente a realidade. O evangelho é Deus revelando para nós aquele plano de salvação que desde o início estava forjado, mas não havia sido ainda executado. O evangelho é Jesus Cristo. E nós agora sabemos. Por isso que Jesus diz que qualquer pessoa no reino de Deus é superior ao maior profeta do Antigo Testamento, que foi João Batista. Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas, porque ele foi o precursor de Cristo. Todavia, ele que viveu antes do cumprimento da redenção em Cristo, é menor do que os que vivem dentro da realidade de um reino estabelecido por Cristo, por meio da justiça de Cristo. Como disse Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qualquer um que vive a realidade do reino de Deus é superior aos profetas do Antigo Testamento, porque vivem o mistério revelado por Deus, e que no Antigo Testamento, em todos os milênios anteriores, eles não tinham ainda conhecimento. Os nossos dias são superiores. E Paulo chama de meu evangelho e pregação de Jesus Cristo. Pregação de Jesus Cristo. Ou seja, o Novo Testamento é a pregação de Jesus Cristo. Como nos diz Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Antigo Testamento, nestes últimos dias, ou seja, Novo Testamento, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Essa é a pregação de Cristo. O Novo Testamento é a pregação de Cristo, é a palavra de Cristo. Antes, Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas. Novo Testamento, próprio Filho de Deus é quem nos anuncia a verdade. O Novo Testamento é a revelação de Cristo.
Aí você pode perguntar, mas pastor, o Novo Testamento inteiro não foi ditado por Cristo. Espera aí, calma. Quando Paulo diz que conheceu um homem que foi ao terceiro céu, ele se refere a si mesmo. Em Gálatas ele diz que foi aos montes na Arábia, que nós devemos entender como Sinai, e lá recebeu a revelação do Evangelho. Os demais apóstolos receberam a revelação do Evangelho por meio do contato pessoal com Jesus, eles andaram com Jesus. Portanto, podemos dizer que os apóstolos escolhidos por Jesus nos contam o Evangelho que ouviram de Jesus. Paulo pregou as palavras que ele recebera do próprio Senhor Jesus, a revelação, o conteúdo, a essência é o próprio Senhor Jesus. Todo o evangelho pregado por Paulo é a pregação do próprio Senhor Jesus, e desse modo nós podemos dizer que o Novo Testamento é sim uma revelação de Jesus. Apocalipse aparece Senhor Jesus para revelar para o apóstolo Paulo tudo o que está escrito em Apocalipse. Então, apóstolo João, corrigindo, para revelar ao apóstolo João tudo o que está em Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento é, na verdade, a palavra de Jesus Cristo. Nós, portanto, temos algo que não tinham antes. Você tem dado valor a isso? Você tem dado valor ao fato de que vivemos uma realidade sublime, superior? Toda a revelação do Senhor acerca da salvação e os mistérios guardados no tempo anterior foram dados para nós. Você tem hoje o próprio Senhor Jesus falando conosco. Quando lemos o Novo Testamento, é o próprio Senhor Jesus falando conosco. Você tem valorizado isso? Valorize. Ame as palavras do Senhor Jesus, porque são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. E é por meio desta palavra que Paulo, no versículo 25, diz que Deus é poderoso para vos confirmar. Deus é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, e nós devemos crer, devemos confiar, devemos descansar. Deus é poderoso para nos conservar e para cumprir a sua palavra até o último dia. De forma que nós devemos recorrer a Ele sempre. A quem você recorre quando você está desanimado, quando você se sente fraco, quando os problemas e as tentações parecem maiores do que suas forças? A quem você recorre? Recorra ao Senhor, àquele que não poupou nem o seu filho, antes o entregou por todos nós. Paulo já disse isso em Romanos 8. Recorra a Ele, porque aquele que nos revelou o Evangelho é poderoso para nos dar entendimento para compreender o Evangelho, é poderoso para nos dar graça para guardar no coração o Evangelho, e no dia da aflição, da angústia, eles manterem em nosso coração a paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Meus amados, percebem a diferença do que Paulo disse antes e agora do que está dizendo? Ele disse antes: observem aqueles que não andam segundo a palavra de Deus. Eles andam segundo palavras bonitas, lisonjas, que enganam o coração dos tolos, mas não segundo a palavra de Deus. Fujam deles, fujam deles. Por quê? Porque tudo que devemos fazer é viver em torno da palavra de Deus, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, que nos foram revelados, a palavra do Senhor. A igreja, ela se assenta em uma roda, onde a fogueira em seu meio é a própria Escritura, e dela as chamas do Senhor resplandecem, iluminando
no meio de um mundo em escuridão e aquecendo o nosso coração. A palavra de Deus é a santa fogueira que deve arder no meio da igreja. É ela, não outra. De tal modo que é em torno dela que deveríamos viver. Como nós devemos adorar a Deus? Vá para a palavra do Senhor. Ela diz como devemos adorar a Deus. Não é a tradição A, B ou C. É a palavra de Deus. É ela quem diz como devemos adorar o Senhor. Romanos 9, 4 e 5. Como nós devemos viver no trabalho? Como devemos trabalhar? Vá para a palavra de Deus. Ela diz, Efésios 4, 28, como nós devemos trabalhar. Efésios capítulo 6, como nós devemos trabalhar. Como devemos tratar a criação de Deus? Vá para a palavra de Deus. Salmo 19 nos fala sobre a glória de Deus manifesta na criação. Como devemos estudá-la, como devemos pesquisá-la para a glória de Deus, como fez inclusive o próprio Salomão, que escreveu livros sobre a natureza. Como devemos ser como filhos, como pais, como maridos e esposas, como devemos ser? Vá para a palavra de Deus e ela nos dirá como devemos viver. Ou seja, quando a igreja vive ao redor da palavra de Deus, como quem se aquece e ilumina o seu campo de visão por meio de uma fogueira que está em seu meio, então toda a sua vida é aquecida e iluminada. A palavra de Jesus Cristo é a palavra de Deus. É por meio dela que devemos viver. Isso a respeito de tudo. Ela tem respostas para a nossa vida. Por isso que os homens do passado afirmaram com muita sabedoria que a Escritura é a única, e isso deveria ser repetido o tempo inteiro para os reformados de hoje e para todas as linhas que estão presentes em nossos dias. Ela é a única regra de fé e prática. Não é o A, nem o B, nem o fulaninho, nem o cicraninho, não é o documento X, nem Y, nem Z. Ela é a única regra de fé e prática. Caso contrário, todos cairemos no mesmo pecado que o romanismo caiu, ao fazer com que a Escritura deixasse de ser a única regra de fé e prática. Quando a verdade é relativizada, que foi o que aconteceu, porque então assumiram uma série de tradições como verdades, já não há mais uma verdade absoluta, então todas as brechas se abrem para que as pessoas percorram os caminhos mais estranhos. E é o que estão tentando fazer em nossos dias, com as mais variadas doutrinas, ideias segundo o coração incauto dos homens pecadores. A igreja precisa viver em torno da palavra. Não é mais simples? Qual é o caminho que devemos seguir? Palavra. Como devemos fazer? Palavra. Como devemos adorar? Palavra. Como devemos viver? Palavra. Como deve ser isso? Palavra. Como devemos cantar? Palavra. Tudo aqui. Tudo aqui. Não é eu acho e eu acho. Não é o achismo de ser ninguém. É simplesmente a palavra. Isso evita confusões. Evita confusões. De tal modo que qualquer cristão sincero, genuíno, obviamente, humilde, ao ouvir a palavra, estará caminhando junto com os demais cristãos genuínos. De tal modo que mesmo que a gente veja certas divergências de pensamentos secundários acerca de coisas difíceis, jamais encontraremos uma divisão no meio do povo de Deus entre aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Encontraremos algumas diferenças, algumas pequenas diferenças, mas jamais encontraremos uma divisão, uma confusão, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, porque o Espírito de Deus não é espírito de divisão. A Escritura é muito clara quanto a isso.
Quem é conduzido pelo Espírito do Senhor na verdade, vai viver na verdade, com os outros também conduzidos pelo Espírito do Senhor. As pequenas divergências serão inclusive tratadas com muito amor e paciência. Ah, meu irmão, você entende assim? Interessante, eu não consegui ainda ver esse ponto ou entender esse jeito, mas o amor e a piedade, vendo que são assuntos secundários, assuntos que deveriam ser tratados deste modo, vão sendo ruminados com muita paciência, para que o corpo de Cristo não se torne uma grande confusão, como está acontecendo em nossos dias. A igreja visível de nossos dias se tornou uma grande confusão, porque deixaram a palavra de Deus de lado. Paulo quer que a igreja viva em torno da palavra. E você está vivendo em torno de quê? Você conhece a Escritura? Você tem conhecido a Escritura? Você tem valorizado o aprendizado da Escritura? Você não faz 4 anos, 5, 6 anos de um curso universitário? Depende do curso, dura de 4 a 6 anos. Alguns, até dependendo de como façam, pode se estender a mais tempo. Pensando naqueles que vão para a pós-graduação, vão passar mais tempo ainda, 10, 12, 14 anos, até mais estudando. Por que as pessoas são capazes de estudar 10 anos, ou vamos considerar o mínimo, 4 anos, porque ou gostam do que estudam, ou porque visam o retorno financeiro daquilo que estão estudando? Porque elas são capazes de se dedicar profundamente para conhecer alguns assuntos técnicos ou ter um pouco de contemplação de alguns assuntos, quaisquer que sejam, quer numa perspectiva prática ou mesmo apenas contemplativa, porque elas são capazes de passar tanto tempo estudando, mas não abrem a verdade para conhecer a realidade, da qual depende a vida delas. Sim. Se você acha que depende do seu estudo, o seu futuro, o seu pão nosso de cada dia, se você acha que depende do seu estudo, seu desenvolvimento profissional, seu progresso, sua prosperidade financeira, eu quero dizer que depende desta palavra de Cristo, desta mensagem do Senhor Jesus, desta revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Eu quero dizer que depende dela a sua vida. Sim, a sua vida aqui e a sua vida amanhã. A sua vida na sua relação com Deus hoje e a sua vida diante de Deus amanhã, quando o Senhor voltar para trazer juízo a este mundo. Depende. Então me responda, quem vale mais? A sua profissão e seu status social, e seus anseios materiais, suas conquistas profissionais, ou a própria vida que você tem? Quem vale mais? Então, por que nós dedicamos tanto tempo para estudar coisas muitas vezes inúteis, como são as ciências sociais de nosso país de educação miseravelmente comunista, evolucionista, e entre outras vertentes, para aprender coisas tolas, mentiras, enganos, conjecturas? Gasta-se tanto tempo para estudar coisas fúteis, mas se despreza a palavra de Deus, mas se despreza a própria verdade. O homem gasta 6 anos para investir numa profissão, mas não é capaz de passar um dia investindo na eternidade. Há algum problema, não há? Há algum problema. O homem passa anos para investir na sua profissão, para ganhar dinheiro e viver confortavelmente, mas não é capaz de passar um dia investindo no único conhecimento que pode conduzi-lo para a eternidade. Paulo quer que a igreja se mantenha pura em seu foco no Evangelho de Deus, como quem
se assenta em uma roda em que a fogueira está no meio, e esta fogueira é a palavra de Deus. Aqueles que querem apagar a palavra de Deus que está acesa no meio e aquecendo, iluminando os corações, devem ser deixados de canto, para que a igreja continue olhando para o que importa, para a palavra que está em seu meio, para a palavra. Versículo 26. Para que esta palavra, a palavra do Deus eterno, seja recebida para a obediência por fé entre todas as nações. Observe aqui um ponto importante. A palavra de Deus foi escrita para a igreja. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela não foi escrita e dada ao mundo, ela foi escrita e dada à igreja. Ela é a coluna e baluarte da verdade. Mas essa palavra, ela não é uma convenção social de um grupo religioso. É a palavra do Criador para que todos os homens de todas as nações creiam e obedeçam por fé. A mesma obediência por fé que se exigiu dos judeus. Alguns se enganam pensando que os judeus eram salvos por obras, porque eles tinham que obedecer certas regras e mandamentos. Nunca foi assim a salvação dos judeus. Nunca foi isso que Deus ensinou. O que Deus requeriu e quer de nós foi uma obediência, é uma obediência por fé. O que é a obediência por fé? É fazer a vontade de Deus como resultado de crer na palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus como uma expressão de fé. Eu creio que é a palavra de Deus. Sim, você crê, meu irmão? Você crê que é a palavra de Deus? Eu creio que todo mundo aqui vai dizer que sim. Todos aqui, se eu perguntar, vocês acreditam que esta é a palavra de Deus? Todos vão dizer sim. Então obedeça porque crer que é a palavra de Deus. É a obediência por fé. Era isso que eles deveriam fazer. Obedecer os mandamentos por crer em Deus, por crer na palavra de Deus. Do mesmo jeito, você acredita no tudo que ela diz? Sim. Então, quando ela disser que você está errado, você vai acreditar? Sim. Quando ela disser que o caminho é este caminho aqui, você vai acreditar? Sim. Quando ela disser que você tem que fazer deste jeito, você vai acreditar? Sim. Quando ela disser que você tem que viver de tal forma, você vai acreditar? Sim. Esta é a palavra de Deus. Você vive por uma obediência por fé, por acreditar que realmente está diante da palavra de Deus. A nossa geração tem um problema diante disso. É que em tempos anteriores, as crianças eram ensinadas a obedecer. Elas simplesmente tinham que obedecer, respeitar, obedecer. Uma vez dada a ordem, obedeça. As crianças de nossos dias vivem num contexto leviano, em que pessoas estão dizendo que os pais não devem obrigar as crianças a obedecer. Não devem impor. Inclusive, chegaram a dizer que não deve dizer não para as crianças. E o que acontece é que então estão estão forjando uma geração inteira de pessoas que não têm uma palavra absoluta, que não foram ensinadas a obedecer uma palavra absoluta, que não foram ensinadas a obedecer uma palavra de ordem, mas que foram ensinadas a questionar tudo para fazer a própria vontade. Essa é a geração que estão criando. Por isso é tão difícil falar sobre a verdade em nossos dias e será ainda em dias vindouros.
Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou na palavra. A fé se expressa em obediência. Portanto, você já está diante dela. O que você precisa agora é conhecê-la e obedecê-la. É simples, não é complicado. É um cristianismo puro e simples. Em torno de uma palavra que visa uma vida pura e simples. Para que você seja uma pessoa que viva uma vida pura e simples para Deus. Uma vida agradável para o Senhor. E tudo o que você precisa é conhecer essa palavra. Você já conhece? Então você me pergunta, pastor, o que eu faço? Como eu faço para ter um cristianismo puro e simples e que ao mesmo tempo, portanto, seja um cristianismo sólido? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para fugir daqueles que servem o próprio ventre e ficam ensinando doutrinas de homens e não a palavra de Deus? Que ensinam tradições de homens, mas não a Escritura, que conduzem para si mesmo e não para Cristo. O que eu faço para que bote em prática tudo isso? O que eu faço? Comece lendo a palavra. Você tem lido a palavra? Quanto tempo você lê a palavra? Se formos conversar sobre a Escritura, você terá dúvidas? Eu nem pergunto se você terá certezas para expor para nós. Pergunto pelo menos se você já terá dúvidas. Se você fará perguntas por ter lido e ter uma necessidade de alguém que ajude. Porque leu. Quem não tem dúvida é porque nunca leu. Quem não pergunta nada é que provavelmente nem sequer conhece. Porque caso conhecesse, em algum momento apareceriam as dúvidas, reflexões, dificuldades, necessidades de auxílio. Então o começo é leia. Leia a palavra do Senhor, mergulhe nela, para que você comece a conhecer a vontade do Senhor e seja um instrumento para edificar a própria igreja de Jesus pelo conhecimento de Deus. Leia. É algo simples. Separe do seu tempo para ler a Bíblia. Todo dia separe um tempinho, vai ler a Escritura. Medite. Se você puder ler só um capítulo, mas leia um capítulo. Pastor, eu só consegui ler um capítulo por dia. Tudo bem, tudo bem. Mas você está lendo? Sim, estou lendo um capítulo. Bom, vai caminhando. Daqui a pouco você consegue ler 2, 3. Mas também pode acontecer o contrário. Agora você diz assim, pastor, eu li toda a Bíblia. Agora eu queria estudá-la. E é claro, se você vai estudá-la, então você vai ter que ler menos texto. E aí você vai ler um capítulo ou até menos por dia. Mas porque você vai estudar. Você vai pegar aquele texto e vai ler, reler de novo, vai ler 10 vezes e vai pensar. Aí vai lembrar que leu algo que parece ter uma relação em outro lugar e vai anotar e vai observar aquilo. Vai surgir dúvida, vão surgir respostas. Porque você começou a realmente se interessar pela palavra do Senhor. E por se interessar pela palavra do Senhor, começou a amar o conhecê-la. Começou a amar. Então, leia. O que a igreja mais precisa de nossos dias, em geral, cristianismo, é conhecer Bíblia. É conhecer Bíblia, porque as respostas estão nela. Por que pessoas continuam em certas instituições religiosas aí por fora? Seja o romanismo ou outros lugares. Porque elas não conhecem Bíblia. Porque se conhecessem Bíblia, elas não ficariam no erro. Elas não conhecem Bíblia. Ou o coração é tão duro que prefere, mesmo tendo lido, permanecer no erro, condenando a si mesmo.
Mas grande maioria não conhece a Bíblia. Então leia a Bíblia. O prazer daqueles que ensinam vai ser ajudar você a entender a Escritura, ajudar você a fugir de maus ensinos, ajudar você a obter respostas. De modo algum consideraremos uma afronta ou uma chatice, um aborrecimento, o receber dúvidas reais, verdadeiras perguntas, verdadeiros questionamentos, porque esse é o caminho de quem quer aprender, é esse. Então, mergulhe nesse caminho do aprendizado da Escritura, para que você tanto aprenda e cresça, como você se torne um dia um instrumento para a edificação de outros. Porque outros vão vir por aí, pessoas enganadas lá fora vão entrar, pessoas perdidas vão se aproximar, e essas pessoas poderão ser conduzidas por você, na verdade, para que elas tenham uma relação com Cristo, uma relação verdadeira. Então, não negligencie a palavra, não faça isso. Deus nos deu um grande privilégio de dar a revelação dos mistérios guardados no tempo antigo. Deus nos deu um grande privilégio de revelar-nos a sua salvação e a sua vontade para nós. Não negligencie isso. Não despreze a palavra de Deus, para que você possa ter o prazer de andar no Senhor e com o Senhor. Assim você glorificará o Senhor, como diz Paulo no finzinho: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.